gente começa hoje o programa falando de mudanças. Mudar de carreira para correr atrás dos sonhos, numa outra profissão. Já parou para pensar nisso? Tem gente que tem muita dificuldade, né? Agora, você até pode mudar de carreira, correr atrás da sua outra profissão, correr atrás do seu sonho. Só que isso tudo precisa ser bem planejado, você precisa de tempo e de organização. Talvez você seja uma dessas pessoas que sonha em mudar totalmente de área. Conheço algumas, até olhei aqui para a bancada do artesanato e lembrei, né? Outro dia eu estava aqui conversando com uma artesã, Beatriz Cominato, e ela estava falando para mim que ela era publicitária e que ela trabalhava numa grande agência de publicidade, uma loucura a vida dela, e de repente ela percebeu que ela estava cansada, que ela precisava de alguma coisa diferente que desse para ela muito mais paz e alegria. E hoje ela é uma artesã que faz cerâmica plástica, que a gente fica encantado. Tem livros de cerâmica plástica, quer dizer, ela mudou mesmo do 8 para o 80. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas para você fazer essa escolha direitinho, você precisa saber lidar com essas escolhas, com seus sonhos. Eu recebo hoje uma consultora de carreira que vai te ajudar, aliás, vai nos ajudar com muita informação, mas eu tenho certeza que para você que pensa em mudar de caminho, vai te ajudar a decidir o melhor caminho a seguir e até que ponto vale a pena jogar tudo que você construiu para o alto para correr atrás do sonho. É a Ana Paula Tosi, que ao longo da carreira dela de consultoria realizou projetos em empresas de médio e grande porte, com foco em estratégia, redesenho de processos, reestruturação de empresas, gestão financeira, seleção de soluções com tecnologia e outros projetos de gestão. Uma pessoa muito inteligente que eu tenho a honra de ser amiga. Vem cá. Muito bom estar contigo. Obrigada, Pra mim, que sou íntima, ela é a Pop, né? Você tá ali pra gente conversar um pouco. Você sabe que eu fico pensando sempre nessa história de mudar, não eu, porque eu tô, isso que eu quero é o que eu quero, mas tanta gente que a gente cruza pelo caminho que não tá feliz, né? E que tem vontade de correr atrás do sonho. Não, na verdade, até a gente conversou isso ontem no meu escritório, tem muitas pessoas que falam que são workaholic. Eu falo que quem é workaholic muitas vezes não gosta do que faz. Ela fala, eu trabalho demais, eu trabalho demais. E, na verdade, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente acaba trabalhando muito porque a gente gosta do que a gente faz. E é muito difícil mesmo as pessoas estarem satisfeitas com aquilo que elas fazem, né? Uhum. E a gente prega isso lá no nosso escritório. Eu lembro que uma vez eu já te contei, eu tenho dentro da GR hoje pessoas que eram fisioterapeuta que virou executiva. Eu tenho gente que era um oceanógrafo que hoje virou um executivo de tecnologia. São pessoas que tiveram a coragem de fazer esse movimento na carreira e buscar exatamente aquilo que eles gostam de fazer. A gente às vezes acha que a pessoa sai da carreira executiva e vai para uma coisa mais alternativa, mas tem muita gente que está no alternativo e fala, não, eu quero uma carreira mais executiva, ou uma carreira mais técnica, ou finanças, ou tecnologia, enfim. Até porque as escolhas a gente faz muito cedo, né? Eu fico pensando assim, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha que saber o que eu ia ser pro resto da minha vida. Quer dizer, mais ou menos assim. É muito cedo. A gente ainda não sabe muito bem o que é que a gente quer e nem o que a gente gosta, né? A gente não experimentou praticamente nada. Eu acho que se a criança não nasceu no sangue, aquela coisa, vou fazer medicina, né? Quando você tem 17, 18 anos, quando você escolhe a sua carreira, dificilmente você sabe exatamente o que você quer. E hoje você tem muito mais opções do que na nossa época. A gente discutia se a gente ia fazer direito, administração, já era exótico alguém falar em programação visual. Assim. Hoje não, hoje os adolescentes, eles têm muitas opções. Então a margem de erro deles, eu diria que é muito grande, né? É lógico que quando você busca depois da faculdade uma especialização, muitas vezes você se arrepende da carreira que você escolheu. E tem que ser muito corajoso para largar tudo com seus 20 e poucos anos ou com seus 30 e tantos anos para recomeçar uma carreira. Mas é possível. Completamente possível. Aliás, não só com 30 e poucos, né? Eu conheço algumas pessoas que fizeram essa mudança aos 50, aos 60. E hoje em dia, com essa estimativa da gente viver muito mais, e as pessoas que têm qualidade de vida acabam vivendo muito mais, existe também a possibilidade de encerrar uma carreira e começar uma nova já na terceira idade, né? Sem dúvida. Você sabe que tem empresas que ainda aposentam com 55, 60 anos. Mesmo o executivo hoje tendo capacidade de trabalhar tranquilamente até os seus 80 anos de idade. Para muitas empresas, na verdade, essa obrigatoriedade é para dar uma oportunidade para você mudar de carreira com 55, 60 anos. Você está falando uma coisa interessante. Na AGR, esse oceanógrafo, ele tem 47 anos, se eu não me engano, e mudou de carreira há pouco tempo. Eu tenho um dos advogados que trabalha com a gente, tem 70 anos e mudou de carreira. Era um executivo, trabalhava no setor têxtil
virou advogado. Então, nunca é tarde para mudar de carreira e nunca é tarde para fazer o que a gente gosta. Agora, o que a gente tem que ponderar nessa mudança? Você começou falando uma coisa interessante no programa, o planejamento, né? É lógico que quando você constitui uma família, você tem filhos, você tem que organizar o seu planejamento de buscar o que você ama com o sustento da família, né? No final do dia, alguém tem que comprar o arroz, o feijão, a batata frita. Mas dá para você equilibrar o planejamento. Então, tem que planejar. Tem que planejar a saída de uma carreira para a entrada na outra carreira. A segunda coisa é o estudo. Tem que estudar. Você quer mudar de carreira, você tem que estudar. Eu conheço uma senhora que virou psicóloga, abriu consultório com 60 anos. Ela se planejou para isso, né? Ela planejou a transformação da vida dela de uma dona de casa que criou os seus filhos, os seus netos, começou a estudar com 52 anos, fez a faculdade, abriu seu consultório, hoje é uma psicóloga reconhecida. Que bacana, né? Então, o planejamento e o estudo dificilmente te tiram do alvo, né? Agora, esse estudo pode ser durante o processo de mudança, por exemplo, eu estou aqui trabalhando nessa empresa, mas eu quero, de repente, ser... uma outra profissão. Sem dúvida. Eu quero trabalhar na área médica. Eu tenho que estudar enquanto ainda estou nessa empresa? Sempre depende do momento de vida que você está levando, né? Então, assim, a mulher, a gente vive um desafio, que é o desafio da carreira, dos filhos, da casa. A gente vive uma transição, né? Então, sempre depende desse momento. Muito difícil você estudar medicina casada com 2 filhos e um trabalho durante o dia. Então, esse planejamento passa a ser um planejamento familiar. É uma hora que você fala assim, olha, são os momentos que você tem que sentar com o marido e família e falar, gente, nós vamos deixar de ter uma renda por tantos anos para que eu possa ter a minha carreira. Esse é um cenário. O outro cenário é o estudo concomitante. Sim, por que não? Quantas pessoas eu não conheço que... Eu tenho, inclusive, conheço uma amiga minha muito dedicada, que foi anos, ela teve escola de inglês, foi anos professora de inglês, estudou direito à noite, se formou em advocacia, tirou o OAB e com 40 anos mudou completamente sua vida. Puxa. Ela virou advogada, começou como estagiária, que eu acho que esse é um terceiro ponto, né? Você tem que planejar, você tem que estudar e você tem que entender que você vai ter uma perda financeira por um período. É verdade, porque é um recomeço, né? É um recomeço. Então, como todo começo de carreira, você vai ter o salário de um iniciante, você vai ter o salário de um estagiário. Você vai ter um chefe, talvez, você vai ter um tutor, talvez, você vai transformar a sua vida. Você tem que estar preparado para isso, porque talvez conforto que você já tinha, liberdade de horário que você já tinha conquistado, você vai fazer uma transformação. Agora, em termos práticos, o mercado de trabalho, ele aceita isso ou existe um preconceito? Porque eu fico pensando... primeiro, a pessoa tem que se aceitar, falar, ok, eu tenho 40 anos e eu vou entrar como estagiária numa empresa. Mas a empresa contrata um estagiário já mais maduro, com 40, com 50 anos? Talvez como estagiário, não, mas como trainee, sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Acho que não são todas, mas você sabe que hoje é muito bem visto, pelas empresas, as pessoas que transformam a sua vida para buscar aquilo que ela gosta de fazer. São pessoas bem resolvidas, né? Eu costumo falar que a pessoa bem resolvida é uma pessoa feliz. O que te deixa infeliz? Aquilo que você não sabe bem o que você quer, você não sabe se você quer ser mulher, se você quer ser mãe, se você quer ser um super executivo, se você quer ser um artista plástico. Se você está mal resolvido, você não vai desempenhar bem nem na empresa e nem na vida pessoal. As empresas gostam de pessoas bem resolvidas, né? Isso é importante, porque também a gente não pode levantar uma lebre aqui das pessoas falarem, então eu vou sonhar, então eu vou estudar, se o mercado de trabalho estivesse fechado. O mercado de trabalho é aberto. Porque eu me lembro de um tempo atrás que era assim, procuro profissionais de 20 a 35 anos, e era tudo muito limitado. Hoje está diferente esse cenário? É que hoje se entende o seguinte, que as equipes de alta performance são equipes mistas, são equipes compostas por jovens, por sêniors, por homens, por mulheres, por pessoas extremamente energéticas, por pessoas mais calmas. O equilíbrio da equipe, quer dizer, essa diversidade é que faz uma equipe de alta performance. Isso as empresas já perceberam. É lógico, Cláudia, não é fácil você
pegar uma pessoa de 60 anos e falar, vou ser estagiário numa multinacional. Mas nas prestações de serviço, nos escritórios de advocacia, nas consultorias, nas profissões liberais, psicologia, é bem visto. É onde a experiência tem valor. Sem dúvida, é difícil eu ter um estagiário de 60 anos para operar no mercado financeiro. Né? Então, eu acho que a adequação do seu sonho também é importante. E até onde a gente pode ir com esse sonho? Porque, às vezes, a gente investe tanto num sonho e, de repente, se frustra e, de repente, bagunça toda a vida familiar, bagunça toda a vida financeira e aí esse sonho vira um pesadelo, né? Como é que é isso? Você tem que ter o planejamento e o seu planejamento tem que ter um momento de parar. Quando a gente faz o planejamento de uma empresa, quando a gente constrói dentro de um plano de negócio uma startup, ou seja, uma empresa em fase inicial, você tem uma ideia e fala, vou montar essa fábrica de copo. Quando você monta o seu plano de negócio, você define qual é o momento de parar. Eu tenho X milhões para investir na fábrica de copo. Se em 3 anos essa fábrica não gerar aquele resultado, eu vou ter que fechar a fábrica. Então, sim, no seu planejamento tem o seu investimento e tem um momento que talvez você tenha que parar. Isso quem define é a família, né? Ou a pessoa na sua fase de transição. Ela tem que saber que, sim, ela tem um ponto de conversão, onde ou aquilo vale a pena eu continuar investindo, gente, é sucesso, é isso mesmo, vou continuar, ou ela vai ter que parar e dar um passo atrás. Então, os recursos que você vai investir, recursos são os recursos financeiros, o seu recurso de tempo e o seu recurso das pessoas que estão em volta de você. Os seus pais, se você mora na casa dos seus pais, a sua família, se você já é casado, os seus filhos e netos, se você já tem os seus mais de 60 anos, enfim, se você já é avô. Essas pessoas que estão em volta de você também são recursos limitados, né? Que vão te apoiar num prazo determinado. Então, essas coisas têm que ser planejadas, sem dúvida nenhuma. Tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. E é bom a gente pensar nesse limite antes de entrar num sufoco. Porque o que a gente vê, às vezes, a pessoa se endividando, quer dizer, começou um negócio cheio de sonhos, o negócio não deu certo e a pessoa perde casa, deixa de pagar a prestação do carro, perde o carro e aí a família toda se desestrutura. Aí ele vai perder muito mais do que o negócio, né? Porque normalmente desestrutura a família, enfim. Tem que saber a hora de passar a régua, que a gente fala, né? Em que momento eu passo a régua? Em que momento eu tenho que assumir para mim mesmo que não deu certo? E é muito interessante que as pessoas têm muita dificuldade com isso. O que elas vão fazendo? Elas vão criando elas vão criando ilusões. Não está vendendo bem esse copo porque o dólar está caro. Não está dando certo isso porque o meu fornecedor. Elas começam a criar ilusões para manter o negócio no ar. Por isso o planejamento. A parte mais importante de uma startup, de uma empresa ou de uma mudança de carreira é você ter exatamente o momento certo de continuar ou de sair desse investimento. Tem que planejar. Tem que planejar. E, eu sei que talvez você esteja cheio de dúvidas aí, talvez você tenha alguns sonhos e queira correr atrás deles. Aproveita o momento, porque nem sempre a gente tem uma consultora à nossa disposição para nos ajudar. E a Ana Paula Tosi continua com a gente no próximo bloco, ela vai responder as nossas dúvidas e eu quero a sua participação no 0 Operadora 11 2202 8432. 2 minutinhos a gente já volta, tá bom? Eu continuo então com a consultora de carreiras Ana Paula Tosi. A gente está falando de sonhos, né? E eu fico lembrando muito das pessoas, até falei dos artistas, que eles têm um amor. No primeiro bloco você deu o exemplo de vocação, daquela vocação nata, e você falou do médico, que também é algo que a pessoa já fala, eu sou médico desde pequenininho. E o artista também, né? E muitos atores, muitos cantores lutam muito para manter esse sonho vivo. E alguns a gente vê que lutam até além da conta. Eu vou compartilhar agora um vídeo e depois a gente pode comentar, tá bom? Combinado. Então vamos soltar esse vídeo primeiro. Todo mundo tem um sonho. O Querubim tem o sonho de ser um artista reconhecido. Hoje a gente veio aqui para conhecer um pouquinho da história dele e ver como que é o dia a dia de um artista de rua. Acompanha com a gente. Oi, tudo bem? Obrigada por nos receber. Pode entrar? Por favor.
dia de luz, festa do sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e amor se faz num barquinho pelo mar, desliza sem parar, sem intenção. Queria que você contasse um pouquinho da sua rotina. Que horas você acorda, que horas você vai pra rua, como que é o seu dia? Quando eu era menor, eu tocava em casa, assim. Meu pai também toca na igreja, né? Tocava nas igrejas, toca violão, contrabaixo. E por intermédio dele, assim, aprendi alguns acordes, né? E comecei a dedicar a tocar na noite, né? Tocava na noite nos bares, e pelo Bexiga, no começo, assim, dos anos 90, 80 e pouco, entendeu? Comecei a tocar em bares. Depois, com o tempo, os bares começaram a diminuir, né? Quer dizer, apesar que São Paulo tem bar pra caramba, mas com música ao vivo, começou a diminuir. E é onde que eu fui, porque há uns tempos atrás, 5 meses atrás, caí na rua. Né? Porque é o único meio assim, de você se promover e as pessoas olharem e admirarem o seu trabalho. Né? E através da rua começou a aparecer muito evento. Né? Eventos corporativos de empresas, as pessoas gostaram, né, do meu trabalho e estão me chamando praticamente assim, direto assim, para fazer esse tipo de trabalho. E como que é a sua rotina? Que horas você vai pra rua? Eu gosto de ir na parte do almoço, pegar as pessoas que saem do almoço, dos escritórios, assim, sabe? As pessoas meio estressadas, quando ouvem a música já fica mais relax, assim. Me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Antes de ser músico, você fazia alguma outra coisa? Trabalhei em metalúrgica e quando eu era menor, vendia sorvete, engraxava sapato, vendia bolo que a mãe fazia. A gente pegava couve do quintal, vendia, ferro velho, tudo que era em termos de trabalho para você resgatar um dinheiro, né, para ter dentro de casa, eu fazia isso quando eu era menor. Quais são as dificuldades de tocar na rua? Então, no começo eu achei essa dificuldade de as pessoas chegarem e te retalharem, né? Aqui não pode, aqui não sei o quê. E tem aquela coisa também do tempo, né? Quando tá chovendo, você vai tocar onde, né? Entendeu? Não tem como, vai molhar toda a aparelhagem e você não né? Daí nem sai de casa, né? Tempo assim ruim, daí fico em casa. Você disse que não sabe se, mas também não tem certeza que sim. Eu, quando fui para a Faria Lima a primeira vez, chamaram até a polícia para mim. Porque falaram que o som estava alto. E esse som não é alto. O som tem qualidade, assim, e fica ao redor, as pessoas que estão passando e que estão ouvindo. Mas não é aquela coisa agressiva que vai chegar e falar assim, nossa, que coisa, sabe, absurda, tá me atrapalhando, entendeu? E as pessoas passam, agradecem, sabe? E eu, como não vendo CD, eu vivo mais de contribuição, né? E as pessoas contribuem, né? E é muito legal. Fundo trem da minha vida. Parabéns! A gente vai te acompanhar mais tarde, mas eu queria que você desse uma palhinha pra gente, pode ser? Aqui agora? É? Ah, beleza, então. Brilha sol, brilha prata, brilha ouro, brilha você. Querubim, depois dessa palhinha, é hora de ir pra rua, né? Vamos lá? Agora vamos trabalhar. Você disse que não sabe se, mas também não tem certeza que sim. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim não é. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão, então. Esse aí é o melhor cantor aqui da Faria Lima. Qualquer música que você pedir, ele toca. Você sempre vê ele aqui? Sempre. Ele vem dia sim, dia não. Eu ficaria a tarde toda escutando ele tocar.
Ele está sempre aqui, toda semana ele vem. Você sempre vê ele aqui, então? Sempre, eu ajudo quando posso, dinheirinho para ele, né? Porque ele canta muito bem, né? Alegra o nosso dia, né? Marina, você já é bonita, com que Deus lhe deu. Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar. Eu já desculpei tantas coisas, você não arranjava outra igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Que lindo! Querubim, você é o máximo. Você sabe que o Querubim foi a inspiração de toda essa nossa conversa, né? Outro dia eu fui lá no Estúdio W fazer o cabelo e quando eu tô entrando no estacionamento eu vi o Querubim tocando. Minha vontade era de parar no meio da Faria Lima, mas não dava porque é aquele trânsito todo, mas eu fiquei encantada. E parou, o farol fechou, eu fiquei ouvindo, falei, gente, que coisa linda. A voz dele é muito linda. Você é um talento, Querubim. Parabéns, viu? E muito obrigada por você despertar na gente a vontade de falar de sonhos. Eu não sou consultora de carreira, a Ana Paula vai te falar sobre a sua carreira, mas assim, eu fico com vontade que você continue, porque você é uma delícia aos nossos ouvidos. Obrigada. E então, como é que faz, hein? Com tanto sonho, com tanta vontade, mas, poxa, aqui no Brasil eu vejo que o artista não tem o valor que ele merece, né? Eu diria assim, quando a gente para olhar a carreira, você tem que olhar dois pilares importantes. As suas capacidades, né? E as oportunidades. O que o Querubim percebeu é que a capacidade dele, mesmo depois de passar por uma metalúrgica, enfim, por fazer bolo com a mãe, ele entendeu que a grande capacidade dele é a música. O que ele está buscando é uma oportunidade. Em algum momento, alguém vai passar naquela esquina e vai dar essa oportunidade para ele. Sem dúvida, cada carreira tem as suas dificuldades de início, as suas oportunidades e seus locais. É difícil ser pesquisador no Brasil? É difícil. É difícil porque você não tem o mesmo campo de trabalho que você tem em outros países. É difícil ser artista no Brasil? É difícil. Mas as oportunidades estão aí. O Brasil está crescendo. Eu acho que o Brasil hoje dá oportunidades para as mais diferentes carreiras, né? O que você tem que entender é a diferença do que você gosta para aquilo que você tem capacidade. Eu sou uma pessoa que acredito muito em educação. Eu falo, olha, eu acho que o futuro do país é a educação. Eu adoro educação, eu adoro estudar. Nem por isso eu tenho a capacidade de ser uma educadora ou ser dona de um colégio, né? As pessoas confundem um pouco esses dois assuntos. Uma vez que eu entendi qual é a minha capacidade, então a capacidade da Ana, da Pop. A capacidade da Pop qual que é? É uma capacidade de planejamento, é uma capacidade de gestão financeira. Essas são. Aí eu olho e falo, com essas minhas capacidades, o que eu posso fazer? Eu posso ser consultora de empresa, eu posso montar a minha consultoria, que foi o que eu fui buscar. Você fala assim, eu fiz um pouco do que o Querubim fez. Eu larguei tudo que eu tinha e falei, não, vou começar do zero uma empresa. Você fazia outra coisa antes? Eu era executiva, tinha meu salário, meu cargo, meu 13º, férias, o carro na garagem, tudo bonitinho. Larguei tudo. Como é que você toma a decisão de largar tudo? Como a gente estava conversando no bloco anterior. O planejamento, sentei com o marido, as filhas, falei, gente, nós vamos ter que apertar o cinto por um tempo porque a mamãe vai mudar de vida. E planejei. Planejei a saída de uma carreira para a entrada da outra. Mas para fazer isso, você tem que entender aonde que estão as suas capacidades, para não confundir. Ah, eu adoro cinema, então eu vou montar uma produtora. Não, não é por aí, não é bem né? por aí. Aliás, tem uma pergunta que fala também disso. Ela é da Suzana, ela diz, boa tarde, comecei a faculdade com 18 anos, me formei em fisioterapia em dezembro de 2009, trabalhei na área sem registro e com um mínimo de dignidade. Parei de trabalhar e engravidei. Hoje não sinto vontade de trabalhar como físio. Quero abrir um salão de festa e buffet, mas a concorrência é grande. Talvez trabalhe em outra área até conseguir. Ainda estou com dúvida. Me sinto velha para começar do zero. Tenho 25 anos. Não, você não é velha. Não, Suzana, não fala um negócio desses. Assim você mata, gente. 25 anos é uma criança ainda, tá? Criança. Você pode tudo. Eu diria para a Suzana que ela, na verdade, calma. Não vai montar nem um buffet infantil, nem um salão de beleza. Não, calma.
Primeiro, entende aonde estão as suas capacidades. Por alguma razão, ela foi fazer fisioterapia quando ela tinha 19 anos. O que despertou nela com 19 anos o desejo de ser uma fisioterapia? São certamente alguns talentos, né, que ela possui. Ela tem que montar um negócio que esteja em torno dos talentos e da capacidade. Porque senão, não é porque você gosta de comer que você tem capacidade de ser dona de um restaurante. É verdade. Né? E outra coisa precisa tomar cuidado com o encantamento, né? Não o que é ser dono de um buffet infantil? Não é brincar com as crianças. O que é ser dono de um buffet infantil é saber planejar financeiramente um buffet infantil. É serviço, é capacidade de treinamento, é capacidade de gestão, é a capacidade de dar treinamento, é a capacidade de buscar as oportunidades. Você tem que saber... Você tem 7 dias na semana. Quantos dias da semana você tem que estar vendido no seu buffet infantil para que você dê um 0 a 0? Quanto você busca de lucro? Quanto dinheiro você tem para investir? E quanto tempo você pode perder dinheiro? Então, primeiro, ela é muito nova, né? Com 25 tem toda a oportunidade do mundo, inclusive se ela quiser parar tudo e estudar medicina, se ela quiser estudar medicina. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. É tão legal a gente ouvir isso, porque de repente você está se achando velha e ainda dá tempo de tanta coisa, não fecha nenhuma possibilidade de oportunidade, não. Pop, a gente volta para conversar já, tá bom? Combinado. Vem cá, olha, vamos conversar aqui com a Ana Paula sobre as carreiras, sobre os sonhos, sobre as dúvidas que as pessoas têm, né? Tem muita gente que tem vontade de começar... Faz artesanato, faz coisas bonitas e quer transformar isso num negócio, numa empresa. O que precisa ser pensado antes? A gente sempre tem que trabalhar com um tripé quando a gente olha para o próprio negócio, né? Primeiro, a sua capacidade de investimento, partindo do princípio que essa pessoa já tem uma capacidade artística do artesanato, da construção do produto, ela tem que olhar para a sua capacidade financeira. Quanto eu tenho que investir? Eu sei que é muito chato o assunto finanças e todo mundo detesta discutir esse assunto, mas tem que saber como que vai montar preço, tem que saber quanto tem que vender para não ter prejuízo, tem que saber o momento certo de investir da mudança do artesanato da sua casa para uma loja ou para um ponto comercial. Então tem que ter um planejamento financeiro. Não é difícil, tem vários sites na internet que podem ajudar você a trabalhar com esse planejamento financeiro, mas o fato é que a gente, às vezes, vê muitas pessoas talentosas que falam, eu montei um negócio, mas não deu certo. Não é que o negócio não deu certo, o planejamento que talvez não tenha sido feito com tanto cuidado. Então, você tem que ter a habilidade, a capacidade, tem que ter o planejamento financeiro. Depois, você tem que ter persistência, perseverança. Não adianta. Tem que entender... Quanto tempo demora para um negócio ficar maduro? Aí a gente costuma falar que é entre 2 e 5 anos, né? Então também tem que ter um dinheiro para se manter nesse tempo. Tem que, mas, na verdade, se você acredita no seu negócio, você pode ir investindo aos poucos e vai crescendo aos poucos, né? Por isso que a gente fala do planejamento. Às vezes, quem tem muita capacidade financeira, ele faz um projeto já montando uma loja, já contratando algumas pessoas. São as pessoas que, às vezes, perdem tudo. Porque, às vezes, você planejar com pouco investimento e ir planejando o crescimento faz mais sentido. É lógico que todo mundo precisa entender uma coisa. Todos esses casos de sucesso que a gente vê por aí, todo mundo já errou e já perdeu dinheiro. Eu sempre falo que por trás de um grande milionário já teve um grande falido. Né? Todo mundo já quebrou alguma vez, todo mundo já perdeu dinheiro, todo mundo já errou. Então, também não pode desistir no primeiro fracasso, não pode desistir no primeiro erro. Quantos estilistas tem aí hoje de sucesso que erraram em alguma coleção, em que ele apostou num verão florido e o verão foi listado? Isso vai acontecer. Então, você tem que ter o planejamento financeiro, tem que ter a capacidade, tem que ter a sua habilidade, mas tem que ter persistência. Você não vai acertar todas, né? Principalmente no começo, até você ter uma estabilidade. Perfeito. A gente já respondeu a pergunta da Eliana Ferreira Alves, lá de Foz do Iguaçu, né, Eliana? Obrigada. Ela disse que tem 51 anos e gostaria de montar uma loja de artesanato. O que ela deve fazer para abrir? Eu acho que a gente acabou de falar exatamente disso, né? Tem a Alquimia dos Cheiros. Ela diz, sou química e montei... Ela não fala o nome, acho que Alquimia deve ser o nome da empresa dela. Ela diz que é química, montou uma página no Facebook de cosméticos artesanais, chamada Alquimia dos Cheiros, e ela gostaria de dicas para transformar as curtidas em compras. Isso é uma coisa realmente interessante, né? Interessante. Porque às vezes a gente tem lá, todo mundo curtiu, mas... Ninguém comprou nada. Quase não reverteu em negócio. Eu acho que aí tem um ponto interessante que a gente pode até falar da outra pessoa de Foz do Iguaçu. Quer dizer, lógico, a internet hoje deu um canal de vendas
barato para os empresários, para os pequenos empresários, né? Então, a questão do montar a loja, que ela estava comentando, você precisa tomar muito cuidado com o que a gente chama do custo de ocupação, né? Ter loja é caro, né? Ter varejo é caro, porque você tem que ter pessoa disponível, tem que abrir de segunda a domingo, tem que pagar o aluguel, o condomínio, a energia elétrica, o ar-condicionado. Então, você precisa fazer a conta direitinho. Por isso que muitos dos negócios nascem pela internet. A questão da internet é que uma vez que você entra para a internet, você se abre para o mundo, você vai ter que entender que você não vai atender todas as pessoas, porque você vai ter que ter capacidade de entregar em São Joaquim, tem que entregar em Recife, tem que entregar em Manaus, né? Então, você tem que entender um pouco de logística de entrega. E a outra coisa é como que eu transformo todas essas pessoas que estão olhando para o meu site em compradores, né? Então, a gente tem que fazer o que a gente chama de uma política de retenção. Essas pessoas que curtem o site dela, de alguma forma, ela tem que dar um retorno para essas pessoas. Falando, você curtiu aquele produto, você tem interesse em experimentar, você tem interesse em uma apresentação exclusiva, você quer que eu te mande alguma informação por e-mail? Porque se eu recebo o contato, se ela tem o Facebook, ela certamente consegue responder uma caixa, um mailbox pelo Facebook, não precisa ser aberto para todo mundo. Ela pega o seu nome na curtida e responde uma mensagem para você. Cláudia, você curtiu aquele vaso, aquele perfume, aquele creme. Você gostaria de comprar? Você pode trabalhar com promoções especiais por pessoa, porque você passa a lidar com o indivíduo e não com a comunidade. Então, é um formato muito interessante, ele exige um relacionamento mais intenso, porque eu tenho que saber também que a Cláudia, há 30 dias, não dá curtida no meu produto. Cláudia, você não curtiu o meu produto por quê? Não tem nada que você gosta? A Cláudia pode responder, não, eu estava de férias. Então, ela tem que criar um relacionamento pessoal com essas pessoas. O importante é que quando ela começar a crescer, porque ela vai crescer nesse relacionamento, como que ela abre esse canal para o mercado? Ela talvez tenha que sair do Facebook e montar a primeira página da internet dela. Legal. Bom, né? Ela vai dando um monte de ideia pra gente. Olha aqui, a Thalita Fogaça. Ela diz, meu nome é Thalita, tenho 30 anos, sou universitária. Apesar de estar me cadastrando nas empresas, estou morrendo de medo por conta da idade. Sei que meus concorrentes têm, na maioria, até 24 anos. Também por falta de experiência na minha área de estudos e por não estar estudando em uma faculdade monstro, como as federais e as particulares top. Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre início de carreira com esta idade. Empresas que só querem profissionais de faculdades top e federais e que falassem um pouco também sobre o programa de trainee. Ter experiência é um requisito? Thalita Fogaça. Thalita, você fez um monte de pergunta no meio de uma pergunta só. Vamos lá. Sobre a idade. Primeiro, sobre a sua idade. Não é uma barreira de entrada ter 30 anos, né? A gente tem que somar os fatores. Sem dúvida, uma faculdade dessa, que ela chamou de grandes, né, de monstros, a faculdade que a gente chama de primeira linha, ela facilita o que eu comentei do Querubim, a oportunidade. O fato é que a Thalita vai ter que buscar com mais ênfase a oportunidade dela. Que ela mistura o fato de ter 30 e ela tá falando que ela não está na faculdade monstro. Mas a oportunidade está aí para todo mundo. O que a Thalita tem que entender é que a primeira coisa que as empresas buscam numa entrevista ou num programa é a autoconfiança. A insegurança em qualquer um desses candidatos, ela é rapidamente percebida. Então, ela vai ter que trabalhar a autoconfiança. A segunda coisa, ela vai ter que buscar alguma coisa que a diferencie. Então, ela vai ter que chegar numa entrevista com alguma ideia diferente, ela tem que chegar numa entrevista com alguma sugestão, ela vai ter que chegar com alguma postura diferente. Ela tem que sair dessa entrevista, as pessoas se olharem e falarem, essa Thalita me surpreendeu. É isso que ela vai ter que buscar. E para ser trainee precisa de experiência? Não, de jeito Não, nenhum. Né? De jeito Ok, nenhum. tô apostando em você, hein, Thalita? Depois dessas dicas da Pop, vai em frente, com bastante segurança. Tem um monte de pergunta, mas nosso tempo está acabando. O Avalcir Clemente Filho, ele diz que é formado em comunicação, trabalha há 14 anos na área, tem 35 anos, mas tem vontade de abrir um negócio próprio. Sanduíche natural ou moda feminina? Ele pergunta, devo investir em áreas tão diferentes? Não deve investir em áreas tão diferentes ao mesmo tempo. Quer dizer, ele sendo de comunicação, vamos lá, ele provavelmente a capacidade dele é se relacionar com as pessoas. Em qual dos dois negócios ele vai se relacionar melhor com as pessoas? Se ele acredita que no negócio, no sanduíche natural, ele vai crescer com base no relacionamento, no diferencial dele estar presente, ele vai precisar entender duas coisas. Sim, ele vai vender bem, ele deve ser uma pessoa comunicativa, ele deve ser uma pessoa que tem uma boa comunicação,
porque já está no setor, mas ele vai entender que ele vai ter que trabalhar mais, porque ele tem que estar lá presente, ele tem que ser o diferencial. Quantos lugares a gente não frequenta em que a diferença está no dono do lugar, né? Na moda feminina, eu falo para ele que se ele não for um cara de estilo, de criação, ele vai ter mais dificuldade, né? Agora, em qualquer um dos negócios que ele for investir, ele tem que entender o que tem nele em que nenhum outro negócio vai ter. Quando ele abrir o negócio dele, o que as pessoas vão entrar lá e vão procurar, que só ele tem para oferecer. Porque mais uma loja de roupa ou mais um restaurante, ele vai ter muita concorrência. Um risco é muito grande. Ai, gente, ela podia andar com a gente pendurada igual um chaveiro, né? Era bom. Muito obrigada, viu? Imagina. Foi ótimo tudo que você falou. Aprendemos um monte juntos. Agora é só colocar em prática. Ana Paula Tosi, ela tem uma consultoria, então presta serviço para as grandes e médias empresas, não é isso? Isso. E o contato é contato@agrconsultores.com.br. O site da empresa é agrconsultores.com.br. O telefone 0 operadora 11 30 35 0900. 30 35 0900. Até a próxima. Caiu meu microfone aqui. Peraí que eu quero te dar um abraço. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Até. Volta logo. Fico à disposição. Obrigada.